Glória a Deus. Então, a temática de hoje que nós marcamos de falar com os irmãos hoje é homem contra mulher, homem versus mulher e a tal da submissão, né? Nisso que nós vamos tratar nessa noite. Para que eu consiga, irmãos, minimamente falar sobre essa temática, deixa eu só ajustar aqui o volume, é importantíssimo nós embasarmos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por essa razão, eu vou percorrer um pouco na Bíblia, na leitura bíblica, e é importante que você tente fazer o mesmo, ou na sua Bíblia, tá? Ou acompanhando aí, que o meu pessoal, minha equipe, sempre coloca os textos para quem não dispõe, não consegue ler por algum problema, ou não tem a Bíblia em casa, mesmo assim consiga acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Tá? Então nós vamos falar sobre essa temática, homem versus mulher, e a tal da submissão. O primeiro ponto que eu quero elencar aqui nessa noite é fazendo uma pergunta, fazendo um questionamento, perguntando para quê? Para que eles foram criados? Para que homem e mulher foram criados? Eu vou pedir então para que você abra a sua Bíblia no primeiro livro, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, nesse primeiro questionamento, nessa nossa primeira pergunta, para quê? Qual foi a finalidade? Qual a razão? Qual o motivo que Deus criou a raça humana? Homem e mulher, para que foram criados? Eu quero chamar a sua atenção que, além de serem criados, ambos serem criados, aqui diz o texto, né? Homem e mulher os criou. Eles não foram criados de maneira distinta um do outro. Por mais que a matéria que Deus usou para criar Adão, que foi o pó da terra, não foi a mesma que foi criada Eva, mas de certa maneira, não diretamente, mas indiretamente, sim, porque Eva foi criada da costela de Adão. Então ela tem, ou teria, ou teve, dependendo da conjugação, a mesma construção do seu corpo. Os mesmos elementos que havia no corpo de Adão, havia também na constituição de Eva. Diz aqui, homem e mulher os criou. Sim, criou, mas qual foi a finalidade? Qual foi o motivo? Qual o propósito? Para que eles foram criados? Diz aqui o texto. O Senhor Deus diz no verso 28. Eu estou em Gênesis capítulo 1, verso 28. E os abençoou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse. Primeiro, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A primeira missão era bem lógica. Vocês vão se reproduzir e vocês vão povoar a terra. Missão para os dois. Note que Deus não faz distinção aqui. A missão era exatamente a mesma para os dois, porque ele diz exatamente a mesma ordem, o mesmo direcionamento para os dois. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E a parte seguinte desse versículo, para mim, é muito reveladora. Eu queria que você pausadamente fizesse essa leitura comigo. Diz, e sujeitai-a e
dominai. Essas duas expressões, elas indicam um propósito muito firme e especial do Senhor Deus para com a raça humana, especificamente para com Adão e Eva. Além da questão de se multiplicar, que já seria, digo eu, já seria uma tendência natural deles. Mas Deus amplia isso, essa missão, dando um ponto ainda mais específico para Adão e para Eva, dizendo: vocês vão encher a terra, mas além de enchê-la, não é só para colocar filho no mundo, não é só para multiplicar-se. Além de encher a terra, vocês terão um outro propósito nessa terra que eu criei. Vocês vão sujeitá-la. E vocês também vão dominá-la. Porque a expressão que Deus usou foi: sujeitai-a e dominai. Sujeitem a terra, ou seja, a terra vai ficar submissa à sua liderança. A terra está sob um domínio. E qual era o domínio? De Deus. Mas Deus então repassa essa autoridade, outorga essa autoridade para Adão e também para Eva, dizendo: sujeitai-a e também dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então eu já queria começar a falar com vocês nessa noite, pedindo a sua atenção para essa expressão muito clara da palavra de Deus, onde o Senhor diz domínio e submissão, domínio e sujeição. Mas note, ele coloca um grau, institui um grau de hierarquia claríssimo. O homem, a mulher, dominando a terra e a natureza. Homem e mulher dominando a terra e a natureza. Essa foi a hierarquia estabelecida. Deus, como soberano, como Rei Supremo do universo, dominador do céu e agora dominador da terra, estabelece nessa terra um representante seu, representante da sua autoridade, nesse caso 2, porque os dois representariam uma só dominância, um só governo, uma só direção, uma só visão. Assim o Senhor Deus estabelece tudo na sua criação. Em cada lugar só é comportada uma única visão. Quando entra uma segunda visão, você tem ali uma divisão. Então, o homem estava em pleno acordo. O homem e a sua mulher, eu sempre falo homem, por questão de quem foi criado primeiro, estavam, em pleno acordo para com Deus. É o que nós chamamos de aliança. O Senhor Deus só se relaciona com um homem, qualquer que seja ele, através de uma aliança. Deus nunca se relacionou com ninguém fora de uma aliança, fora de um acordo. Sempre foi estabelecida uma aliança. E Adão e também Eva estavam agora plenos da presença de Deus. É o que nós chamamos de graça. É o que nós chamamos de favor não merecido. Deus assim desejou abençoá-los, dando para eles o domínio da terra e da natureza. Estava estabelecida, então, a linha de hierarquia. Mas, como todos sabemos, Eva é enganada por Satanás usando a serpente, come do fruto do conhecimento, da sabedoria, da ciência do bem e do mal, pecando contra Deus, quebrando aliança contra Deus, dá esse fruto para Adão comer, que também come, e da mesma forma quebra sua aliança com Deus. Eles quebraram a aliança, quebraram a lei. Havia uma lei estabelecida, irmãos. Deus disse: olha, vocês podem comer de tudo,
Só tem uma coisa que vocês não podem fazer. É que ali no centro tem uma árvore. E vocês não podem comer do fruto dessa árvore. Ela está lá, mas vocês não têm acesso a ela. Ela está lá, mas vocês não devem comer do seu fruto. Nem tocar nela. Essa era a lei. E essa única lei estabelecida, única, não havia outra lei, foi quebrada. Juntamente com ela, a aliança com Deus. Porque a quebra de uma aliança, escute bem isso, a quebra de uma aliança nunca é somente restrita à aliança. Ela sempre tem outras consequências. Consequências estas que às vezes só são conhecidas ao longo do tempo. À medida que o tempo vai transcorrendo, a pessoa vai colhendo e colhendo e colhendo o fruto da sua transgressão. Nem tudo ela sabe no mesmo dia, nem tudo ela tem ciência no mesmo dia. E diz então a palavra de Deus que eles quebraram essa aliança. E como toda quebra de lei, há uma consequência por isso. Toda transgressão traz em si próprio a consequência futura. E diz então que o Senhor Deus chamou Adão, Eva e a serpente para prestarem contas dos seus atos. Ali configurava-se uma primeira espécie de juízo. O primeiro juízo sobre a terra e os seus moradores começava ali. E Deus então pergunta a Adão: por que você fez isso? Por que você comeu do fruto da árvore que eu te ordenei? Olha, ordenei, dei ordem para que você não comesse. Adão responde: a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Olha quem tem culpa, a mulher e tu. Ela me deu e eu comi. O Senhor então volta-se para Eva e pergunta: por que você fez isso? E ela responde: a serpente me enganou e eu comi. A serpente não tinha mais a quem acusar, não tinha nem o que falar. Diz então a palavra de Deus que o Senhor dá a sentença pelo crime cometido. E é aí onde eu preciso que você tenha muita atenção ao que nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 16, nós vamos ver aqui, se você quiser anotar, anote. Esse tópico que eu vou falar agora chama-se a consequência para a mulher. A consequência de quê? Do erro, do pecado, né? Da transgressão, da quebra da lei, da quebra da aliança com Deus. A consequência para a mulher está descrito em Gênesis capítulo 3, verso 16, que diz assim: e a mulher, ou seja, para a mulher, falando com a mulher, diz, Deus falando: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Se tem alguém com o nome Conceição, você sabe bem que o significado desse nome é conceber, né? O sentido dele é dar à luz, conceição, conceber, ter filhos. Deus está dizendo: eu vou multiplicar grandemente a tua dor na hora de ter filhos. E disse ele: e com dor darás à luz filhos. E atenção a isso, muita atenção. E o teu desejo, a tua vontade será para o teu marido. Ou seja, a tua vontade agora, a partir de agora, vai ser submissa ao teu marido e ele te dominará. Isso aqui é forte, irmãos. Porque na criação original, no estado original do homem, eles dois estão em pé de igualdade diante de Deus, com as mesmas funções, missões, né? Quando eu digo funções, entendo, no sentido de multiplicar e encher a terra. Claro que Adão tinha seu serviço de pôr nome, né, nos animais, de lavrar o Éden, etc. Mas eu falo especificamente de multiplicar e encher a terra e de dominar sobre a terra e sobre a natureza.
Os dois tinham a mesma função e missão, nesse sentido. Mas agora Deus diz, ó, castigo para você. Consequência dos seus atos. Consequência do que você fez, agora vai colher. Você vai ter dores multiplicadas na tua conceição. Vai dar a luz aos seus filhos com dor. E além disso, a partir de agora, o teu desejo será para o teu marido. E ele vai te governar. Você perdeu a autonomia. Você não tem mais como estar em pé de igualdade, agora você vai ser dominada. E antes que o pessoal comece a arrepiar o cabelo aí e me xingar, note, eu estou falando do início. Onde isso começou? Eu não estou dizendo que isso ainda é assim. Calma, acompanhe aí em nome de Jesus. Mas teve consequências só para a mulher? Não. Vamos continuar lendo. Veja aí, por favor, ainda no capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Irmãos, é importantíssimo, principalmente as irmãs, notarem que a consequência foi relativamente condizente com a responsabilidade que cada um tinha nesse ato. Note, mais uma vez eu chamo a sua atenção. Dá à luz com dores. O desejo para o marido, sendo governada por ele, foi a consequência recebida por Eva pelos seus atos. E Adão, vamos ver. Capítulo 3, verso 17 diz, e a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela. Olha, maldita é a terra. Olha como é que Deus começa. Adão, não é só você não. A sua atitude inconsequente, tá? A sua atitude sem pensar, sem meditar, sem levar em consideração o que eu falei, não vai atingir só você, vai atingir a terra. Por que a terra vai ser amaldiçoada? Exatamente porque ela estava sob domínio de Adão. Porque ela estava agora sob a autoridade de Adão. Ele era governador, ele era governante. A ele cabia a responsabilidade, né, da terra. A ele e a ela também, mas como ele foi criado primeiro, Deus agora estabelece uma nova hierarquia. Note, uma nova hierarquia é formada. Adão agora é o responsável principal. Ele agora é o responsável principal. Aí Deus diz, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela, estou ainda no verso 17, no finalzinho do 17. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Verso 18. Espinhos e cardos, ou cardeiros, né, também te produzirá, e comerás erva do campo, ou a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa então foi a consequência, né, para Adão e Eva, e sinto dizer, para todos os seus descendentes. Todos levariam em si essa semente dos atos de Adão e Eva. É como se fosse uma característica genética transmitida de geração em geração, mas ao invés de genética, ela é espiritual. Uma característica espiritual do homem caído, distante da perfeição, distante do que deveria ser. Por essa razão, a palavra de Deus, ela diz, e algum dos meus obreiros vai colocar esse verso agora para você. A palavra do Senhor, ela diz, porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus.
E alguém vai dizer, mas como assim eu pequei? Nós temos, irmãos, pelo menos 2 tipos específicos de pecado. O pecado original, chamado adâmico, que já vem na raça humana. E o pecado voluntário, que cada um pode cometer ao longo da sua vida. Esse é o pecado pessoal. Mas mesmo que você seja uma pessoa correta, uma pessoa boa, uma pessoa que se esforça para andar direito, você não consegue se livrar dessa carga espiritual trazida na raça humana. A única forma de se livrar desse peso, a única forma de se distanciar desse defeito é através do sangue de Jesus. Ele, perfeito que foi, morreu, ofereceu o seu sangue para que o nosso pecado de toda a raça humana fosse pago. Assim como por causa de Adão, todos os seus descendentes já nasciam com defeito espiritual do pecado. A partir de Jesus, todos aqueles que o aceitam, diz a palavra de Deus, Ele lhes dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, Ele traz de volta ao estado original, ao estado inicial, como Adão deveria ter continuado sendo, como Eva deveria ter continuado sendo. E quando o homem, então, o homem e a mulher, estou falando da raça humana, entrega o seu caminho nas mãos de Deus, aceita o Senhor Jesus, o sacrifício feito por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, é restabelecida na vida dessa pessoa a graça de Deus. E eu gostaria então de falar do homem e da mulher na dispensação da graça, é o segundo tópico. O homem e a mulher na dispensação da graça de Deus. Nós acabamos de ver o homem e a mulher sendo criados e saindo da graça, perdendo a graça, né? Entrando no pecado. Agora vamos ver o retorno através de Cristo Jesus. Sua Bíblia aberta você deve encontrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é um versículo tremendo, maravilhoso e revelador. Ele diz assim, assim que, ou dessa forma, dessa maneira, por essa razão, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo significa ligado, aliança. Lembre, eu disse, Deus nunca se relaciona com ninguém fora da aliança. E a aliança que nós estamos vivenciando, que tecnicamente na teologia a gente chama de dispensação, é um período de tempo específico, estamos na dispensação da graça. A graça no sentido de favor que não se merece. Estamos na dispensação da graça. E a única maneira de ter relacionamento com Deus, de estar em aliança com Deus, é através do Senhor Jesus Cristo, não há outro caminho. E diz então, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está em aliança com Deus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. As coisas antigas, as coisas velhas se referem às coisas da dispensação antiga da lei. Enquanto o homem estava caído, enquanto o homem estava distante de Deus, enquanto o homem não tinha essa aliança com Deus, porque muitos são assim, conhecem Deus apenas de ouvir falar, da mesma forma que revelou Jó no seu livro, no capítulo 42 do livro de Jó, quando ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, o que os outros falavam a teu respeito, Deus era o que eu sabia, eu não tinha essa aliança, eu não tinha esse contato, eu não tinha esse relacionamento. Então, querido, eu vou te falar uma coisa. Para você compreender o que a palavra de Deus está dizendo, é necessário você buscar aliança com Deus, para que essas coisas velhas passem e para que realmente
para que de fato tudo se faça novo na sua vida. Em nome de Jesus. E a partir de então que as coisas são colocadas como novas, refeitas, entenda, quando a palavra de Deus fala renovar, ela não está dando a ideia de recauchutar, de remendar, de soldar, de colar. Quando a palavra de Deus fala renovar, ela está dizendo trazer ao estado original do que era antes. Quando a nossa mente é renovada, significa dizer começar a entender o reino de Deus como de fato ele é. E muita gente não tem ideia do que eu estou falando. Muita gente não tem conhecimento sobre o que eu estou dizendo. Mas precisa ter e é acessível a quem quiser, a quem buscar. Quando a Bíblia Sagrada diz tudo se fez novo, está dizendo novas regras. Está dizendo vai ser estabelecido um novo governo sobre a sua vida. Vai ser estabelecida uma nova direção, um novo entendimento sobre você. E não é, sabe, dar uma melhorada, dar uma recauchutada. Não, é trazer de volta ao estado original. E como é que é o homem e a mulher no estado original? Os dois têm missão, os dois têm propósito, os dois têm direcionamento de Deus. E falando sobre isso, eu queria falar com você rapidamente a respeito da reorganização que o Senhor Deus faz na vida daquele que aceita Cristo verdadeiramente e que busca viver mediante a palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero falar com você se encontra no livro, na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 5, verso 21. Nós vamos falar aqui a respeito, preste atenção, dos papéis sociais e espirituais em comunidade. É importantíssimo que você entenda que na ótica de Deus, na ótica do reino, os papéis sociais e os papéis espirituais andam muito próximos. Eles se comunicam, mesmo não sendo a mesma coisa, mas há uma intercomunicação constante entre esses dois papéis, o social e o espiritual. Deus faz muito isso. Isso é muito revelado ao longo da Bíblia Sagrada. Mas no Novo Testamento isso fica muito claro e evidente. Uma ação que eu possa fazer para o meu irmão repercute em algo espiritual na minha vida. Tanto para o bem quanto para o mal. Isso se repete muito. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração antes de tratar de papéis sociais, propriamente dito. Ele faz uma declaração muito tremenda. Acompanhem comigo aqui. Efésios 5:21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ser submisso uns aos outros. Olha como é que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele faz uma revelação tremenda. Dizendo, olha, em sociedade, em comunidade, nós temos que nos submeter uns aos outros. Por que Paulo tem esse cuidado? Por que o Espírito Santo direciona o apóstolo para ter esse cuidado específico em comunidade? Para que já ficasse registrado lá, mais de 2000 anos atrás, para que lá já ficasse registrado que umas coisas se processam somente dentro da família e outras somente em sociedade. E eu preciso ter ciência dos dois para que eu consiga fazer a distinção clara dos papéis sociais. Veja bem o seguinte, quando ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Deus. Ele está dizendo, olha, quando você estiver em sociedade, você se submete um ao outro, mas não de qualquer maneira, não de qualquer forma. Tem uma forma única. É no temor, no respeito profundo que você tem a Deus. Para não ser desobediente a Deus, você se submete. Por essa razão. Mas ele disse, uns aos outros. Porque Paulo bem sabia, e o Espírito Santo muito além daquela época, já se antecipava à nossa época, onde eu,
como homem, poderia estar debaixo de alguma autoridade feminina. Por exemplo, na faculdade que eu estudo, eu não posso chegar, por exemplo, encarar uma professora minha e desdenhar da pessoa dela, por mais simples que ela possa ser, menor do que eu, mais frágil do que eu, por exemplo, e desdenhar dela porque eu sou homem e ela é mulher. Isso não é permitido na palavra de Deus. Naquele lugar e naquele momento, aquela pessoa é a autoridade sobre mim. E o que ela diz, eu preciso lembrar de tratar com temor. Eu posso até não concordar. Eu tenho esse direito de não concordar, por N motivos. Mas a pessoa específica, eu preciso tratá-la com o devido respeito. E não só por uma questão de educação, de finesse, mas porque eu tenho temor a Deus. É o que a Bíblia Sagrada está aqui afirmando. Antes de entrar no assunto de família, de casamento, de casal, o Espírito Santo usa Paulo para dizer, olha, aqui fora, todo mundo tem que se submeter às autoridades. E fazer isso porque teme a Deus. Não é nem porque teme a própria autoridade, é porque teme a Deus. Porque aquela autoridade pode ter só o nome de autoridade, pode não ter atitude nenhuma de autoridade, pode não ter caráter nenhum de autoridade. Mas eu faço isso porque eu temo a Deus. É o que a palavra está dizendo. E então, deixando claro que em comunidade, os papéis sociais se baseiam também no temor a Deus, Paulo começa então a falar dos papéis sociais e espirituais dentro do lar. Olhe bem, sociais e espirituais dentro do lar. E ele já começa por um ponto muito interessante, a palavra de Deus. Começa aqui mostrando algo tremendo. Veja o que nos diz a primeira carta de Pedro. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 7. Eu peguei esse texto como texto de apoio, mesmo não sendo o apóstolo Paulo falando, mas é Pedro, e também é movido e motivado pelo Espírito Santo. E Pedro diz aqui na sua primeira carta, capítulo 3, verso 7, dizendo, igualmente vós, maridos, coabitai. Essa palavra aqui, nessa versão que eu estou usando, coabitai, ela quer dizer relacionamento sexual, intimidade sexual, relações sexuais. Ele diz, coabitai com elas com entendimento. Ó, entendimento, cabeça. Dando honra à mulher, primazia, direito. Ela tem a escolha como vaso mais fraco. Como sendo vós mesmos os seus co-herdeiros da graça. E ele termina dizendo, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você já parou para pensar nisso, queridão? Que se você trata sua esposa, tá, como uma meretriz, uma prostituta, uma pessoa que está ali apenas para lhe satisfazer, você é o bonitão. Olha o que diz aqui. Você está contra a palavra de Deus. Não quer nem saber quem é você, que título você tem. É a palavra de Deus e não tem como ser, né, contra ela. É inconteste. Não dá para contestar. É a palavra de Deus. Ela tem a primazia. Ela é que diz como, ela que diz que forma, ela é que tem o direito. Você não pode forçá-la a nada. É o que a Bíblia está dizendo aqui muito claramente. Por que eu fiz questão de trazer esse versículo também? Para que aqueles que acusam e aquelas, vocês sabem qual é, né? Aquelas que acusam, né, a palavra de Deus de ser um livro machista, porque elas gostam desse nome, machista, deveriam ler isso aqui. Lá, naquela cultura tradicional, aquela cultura rígida, já foi dito lá, dá honra a ela, meu filho. A vez é dela, é ela que diz, é ela que manda nesse troço aí. Tá? Não é você chegar lá e achar que ela é um saco, né,
que ela é um objeto, não. Ela tem direito, ela é que escolhe. E se você fizer mal, e se você fizer errado, se você fizer ela sofrer por causa disso, Deus não escuta suas orações, elas serão impedidas. Não sobe até Deus. Está aqui na Bíblia. Você vai orar sozinho, Deus não te escuta, não. Se você fizer ela sofrer em relação a isso. Voltando aqui ao apóstolo Paulo, eu vou dar uma passadinha agora em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, até para dar uma colherzinha de chá para os irmãos aí, que ficaram tristes comigo agora. Disseram, pastor, não revela essas coisas aí. Não, pastor, fica quieto aí. Não, mas tem coisa boa para você também. Desespera não. Fica quietinho aí que você recebe também, tá? Olha o que diz aqui 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4, diz a Bíblia. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas calma, calma. Mas tem o marido. Ou seja, quem tem poder sobre o corpo da mulher é o seu marido. Também da mesma maneira, e aqui que está o segredo, porque parece que isso aqui não é falado, não é estudado, não é comentado, sei lá, as pessoas acusam tanto a Bíblia, né? Mas olha o que diz aqui bem claramente. Também da mesma maneira, igual. Não tem o marido poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem o poder sobre o corpo dele é a mulher, é a esposa. Tá? Nenhum dos dois pode se vangloriar dizendo quem manda em mim sou eu. Manda nada. Você mandava até solteiro. Casou, meu filho. Acabou-se esse negócio de quem manda em mim sou eu. Tá? Nem a mulher pode ser vista como um objeto, nem o homem. Tem muitos maridos aí, coitados, que precisariam ouvir isso. Que a mulher faz dele gato e sapato. E não é assim que a Bíblia diz. Da mesma forma, os dois têm igual direito. Então, se os dois têm o mesmo direito, qual a saída, querido? Acordo. Conversa. Diálogo. Planejamento. Comunhão. É conversando que a gente se desentende, diz alguns. É difícil conversar. Porque às vezes você tem um propósito e a conversa termina em outro. Totalmente diferente. Mas a gente vai tentando, a gente vai refinando, a gente vai aprendendo. E vai chegar uma hora que finalmente isso vai ser vencido. Precisa ter a mente aberta, o coração aberto, a alma aberta para que a coisa dê certo. Não é fácil, mas você que está solteiro, case e venha sofrer com a gente. Vale a pena. Para os fortes. Voltando aqui à palavra de Deus, irmãos, preste bem atenção os papéis sociais e espirituais dentro do lar. Vou voltar aqui para Efésios. Esse é o texto central, o texto base aqui para nós. Efésios capítulo 5. Por favor, espere eu terminar, não pare no meio da mensagem para que você não interprete errado, tá bom? Capítulo 5, verso 22, a palavra de Deus diz, agora Paulo, ensinando a essa gente os papéis sociais e espirituais dentro do lar. Ele diz, mas vós mulheres, e atenção, mulheres aqui não indica somente pessoa do sexo feminino. A palavra usada aqui indica esposa. E isso precisa ficar muito, muito claro. Esse texto se refere exclusiva e especificamente para as esposas. Se você é solteira, se você é viúva, se você é divorciada, esse texto não está falando com você agora. Ele pode ser usado para você quando você contrair matrimônio. Não é agora. Mas é importante que você saiba. Ele diz, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Não é ao pai. Não é ao diretor da escola. Não é ao guarda de trânsito. Não é ao juiz. Não é ao delegado. Não é ao pedinte, ao transeunte. Em suma, não é ao homem, né?
não é a pessoa do sexo feminino. Aqui está falando claramente de papéis sociais e não de sexo. No sentido, né, sexo que nasceu, estou falando especificamente. Não é do sexo que nasceu, sexo masculino ou sexo feminino. Não é disso que está tratando. Está tratando de papéis sociais. Então, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. E eu nunca vi versículo para causar mais arrepio em muitas pessoas. Tem mulheres que são revoltadíssimas com esse texto, indignadas com esse texto. Mas por que são indignadas com esse texto? Porque não interpretaram direito. Não entenderam direito. Lembra que eu falei que precisa ter entendimento para poder, entendimento bíblico, espiritual, para poder interpretar esse texto? Não dá para você pegar o pé da letra e achar que é aquilo por aquilo mesmo. Não é. Não é mulher porque é do sexo feminino, é esposa. Esposa. Esposa é um papel social. É um papel desempenhado por alguém dentro de uma família. Ou, no mínimo, dentro de um casamento. Então, sujeitai-vos aos vossos maridos. Aí os caras ficam esfregando a mão, né? Tá vendo? Tem que ser submissa a mim. Mas tem alguns parâmetros que são descartados por algumas pessoas. Propositalmente por alguns, né? Malandramente por outros, maquiavelicamente por outros, estão descartados. Mas eu preciso trazê-los à tona nessa noite aqui. Primeiro, vamos analisar esse versículo um pouquinho mais aprofundado, detalhadamente. Vamos lá. Primeiro, como eu disse, não fala de homem e mulher no sentido, né, do sexo que nasceu, mas especificamente esposa, marido. Esposa, marido, dentro do casamento. E segundo, tem um parâmetro, querido. Diz aqui a palavra de Deus, como ao Senhor. E este é o único parâmetro aceitável. Nenhuma mulher, repito, nenhuma mulher é obrigada a submeter-se às loucuras, às fantasias, os desvaneios, né, de quem quer que seja. Não é obrigado. Entenda, aqui diz, submeter ao marido como ao Senhor. Ele faz uma comparação, irmão, com o relacionamento com Deus. Não sei se você notou isso. Paulo faz ele estabelece o parâmetro e faz uma comparação entre o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E eu te pergunto, queridão, te pergunto, minha irmã, como é que é o teu relacionamento com Deus? É de chicote? O Senhor Deus vive te maltratando? O Senhor Deus vive te fazendo gemer, chorar de angústia, dor e sofrimento? Porque se você disser para mim que sim, eu quero te declarar que nessa noite, esse teu Deus é falso. Não é o mesmo que eu sirvo, não. Porque o Deus que eu sirvo tem prazer em me ver feliz. É seu prazer. Ele sempre supera as nossas expectativas. Ele sempre vai muito além do que sonhamos e pedimos. Está escrito até na palavra de Deus. Não é o nosso Deus, o Deus de fazer sofrer. O Deus, sabe, que se satisfaz, parece até alguém, né, sadomasoquista, que gosta de fazer sofrer, gosta de sofrer também, machuca. Não, Deus não é assim, não. Deus é a expressão máxima de amor. Esse é o nosso Deus. Então, quando alguém te falar de submissão, você fala, sim, a Bíblia fala. Mas como que ela diz? Ela diz, como ao Senhor. Da mesma forma que eu sou submisso a Deus, ou seja, com alegria, com prazer, com satisfação, né? Porque esse é o nosso relacionamento com Deus. E ele explica por quê. Ninguém perguntou, mas o Espírito Santo já responde que sabia que a pergunta viria depois. Por que tem que ser submissa? Ele diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também, olha de novo aí parâmetro, como também Cristo é a cabeça da igreja. Eu fico rindo, pastor, porque eu vejo alguns pregadores falando assim, né? Eu sou o cabeça, não é o cabeça, é a cabeça. Tá? É assim mesmo, feminino mesmo. A cabeça. Cristo é a cabeça. O homem é a cabeça da mulher. Cristo
cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então eu preciso falar com você também aqui, por que cabeça, querido? Porque fala no sentido de tomada de decisões. Tá? Tomada de decisões. É preciso ter alguém que tome a decisão final. É preciso ter alguém que tome a decisão. Mas eu fiquei pensando aqui, seja bem sincero consigo próprio. Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, eu deveria submeter a Ele as minhas decisões. Você faz isso? Seja bem sincero consigo próprio. Tudo que você vai fazer, tudo que você pensa, todos os planos, todos os sonhos, todos eles são submissos a Deus? Você submete ao Senhor Jesus? Claro que não, irmãos. Claro que não. Temos uma luta com isso. Já falei em mensagens anteriores. Como é que nós agimos? Nós tomamos atitudes, colocamos os nossos sonhos, né, em andamento, em prática, e convidamos Deus para vir abençoar. Normalmente é assim que as pessoas fazem. Senhor, abençoa aqui, abençoa esse projeto, abençoa esse sonho. Nem pergunta se é ou não da vontade de Deus. O que eu entendo com isso, meu amado, minha querida, meu irmão, tá? É que quando ele fala um cabeça para tomada de decisões, ele não está falando de uma instituição, tá? De escravidão. Claro que não. É evidente que não. Tá? Ele fala em que sentido, pastor? De liderança. Sabe a expressão cabeça? Encabeçar, estar na frente? E nem sempre quem está na frente, faz tudo o que as pessoas lideradas querem. Nem sempre quem está na frente é perguntado. Tem gente que é assim. Tem um líder, mas não segue o líder. Mas precisa haver um líder. Precisa haver ordem. Precisa haver hierarquia. Sempre foi assim desde a criação. O Senhor sempre estabelece hierarquia. E nesse ponto agora, Ele novamente traz de volta um sentido de linha de hierarquia, né? Um sentido hierárquico para que haja ordem nessa coisa, né? Alguém que tenha direcionamento, alguém que tenha, né, ali a palavra, uma ideia, uma noção a ser seguida. Diz aqui mais o texto, estou no verso 24 agora. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E as irmãs ficam em suspensão. Pastor, terminou dizendo que a mulher tem que se submeter. Verdade, irmã. É verdade. Ela tem que se submeter. Mas como ao Senhor. Não é com medo, não é com angústia, não é com chicote na mão, não é com grito na garganta. Não. É liberalmente como nós temos um relacionamento com Deus. Mas fica tranquila, porque agora é a vez do homem. Tá? Olha isso, ó. Estou no verso 25, Efésios 5, 25. Ele diz, mas vós maridos, amai vossas mulheres. Como? Olha, não tem jeito, irmão. O Espírito Santo faz questão de colocar os parâmetros na coisa. Não fica solto, não tem ponta solta. Amar como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O mundo ensina que a mulher se entrega ao homem. A Bíblia ensina que o homem se entrega à mulher. E é um livro machista? Não leram, tenho certeza. Não leram. Isso é importante notar, que Deus faz questão que seja dito isso ao homem como mandamento. Está no imperativo. Vós, maridos, amai. Não tem escolha. Não tem escolha. Casou, ele está dizendo, amai as vossas mulheres. E amar como? Como você é, como você quer, como você gosta? Não. O texto é claro. Amar como Cristo amou a igreja. Cristo não ficava dizendo para a igreja, eu te amo, 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 eu te amo. Ele não ficava dizendo. Mas ele provou o seu amor. Ficou provado o seu amor.
Eu não estou dizendo que Cristo nunca disse que amava, irmão. Diz que ele não ficava o tempo todo dizendo, só para não haver dúvida, tá? Só para não haver dúvida. A base do ministério de Cristo era o amor, mas ele não ficava dizendo toda hora, todo momento, eu te amo, te amo, te amo. Então, mesmo que esse homem aí não diga o tempo todo, e não estou incentivando isso, eu não estou dizendo que deve ser assim, cada um é cada um, mas estou dizendo que ele precisa, no mínimo, para obedecer a palavra, ele tem que provar esse amor. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a prova maior de amor. Quando o homem é capaz de entregar a sua vida para que a sua amada viva. Foi isso que Jesus Cristo ele fez. E, novamente, eu repito, o único parâmetro aceitável é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Né? Com que propósito? Também diz aqui, verso 26, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Isso aqui é importante, viu, pastora? Para santificar, ou santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O que eu aprendo aqui? 3 coisas, muitas, mas 3 coisas eu preciso novamente destacar aqui nessa mensagem. Tá? Primeira, diz aqui a palavra, para a santificar, ou seja, torná-la separada do erro. Missão nossa, viu, camarada? Fazer com que a nossa esposa seja separada do erro. Para isso, você tem que estar de olho nela, filho. Só é possível você separá-la do erro se você conversar com ela, se você souber o que ela pensa. Se você souber com quem ela anda, se você souber o que ela faz. Não estou dizendo que você tem que contratar detetive, não estou dizendo que você tem que estar fuçando todos os momentos, né? A privacidade, ela precisa ter certa privacidade, ela precisa ter certa liberdade, mas não pode ser demais. Isso foi que arrebentou a vida do Adão. Deixou a mulher solta demais. Deixa não, filho. Deixa não. Não, mas eu confio nela. Rapaz, confia como a Bíblia diz, meu filho. Confia como a palavra de Deus diz. Procura saber. É isso que a Bíblia diz. Procura saber o estado desse povo. Bota o coração nesse negócio aí, meu irmão. Procura saber. E talvez, aparentemente, ela nem goste. Mas acredite, é a melhor coisa. Procura saber. Você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Tá? Viu que ela está dizendo uma bobagem tremenda? Não repreenda ela em público, pelo amor de Deus. Porque a repreensão em público não é paga com elogio em privado. Você elogia em casa, né? Aí no público você desmoraliza a mulher. Você acha que resolve? Não resolve, você vai magoá-la profundamente. Tá? O inverso também não é fácil. Repreender em casa também não é fácil. Tá? Mas é necessário. Se você vê que ela está caminhando errado, né? Uma amizade errada, uma situação errada, é sua obrigação purificá-la, santificar. Santificar significa afastar do erro, afastar do pecado. Está na Bíblia. Tá? Santificar é se afastar do erro. Então, se é obrigação sua afastar do erro, cumpra isso. Diz mais aqui, né? Purificando, quer dizer, torná-la pura, né? Pela lavagem da água. Isso é tão lindo, irmãos. A água, ela tira a sujeira de maneira suave. A água tira a sujeira, ao mesmo tempo refresca. Não só o corpo, a própria alma. Além da água ser símbolo do próprio Espírito Santo. Está dizendo aqui que você vai corrigi-la, você vai limpá-la, mas de maneira que não a machuque. É fácil? Te garanto, não é. Mas você tem que pedir a Deus, Senhor, me dá meios aqui de moldar, né, de ajudar, de tirar essas coisas ruins, mas sem fazê-la sofrer ainda mais. E terceiro ponto, ele fala, tudo isso você vai fazer através da palavra. Para você fazer pela palavra, você tem que conhecer, camarada. Tem mulher aí que reclama muito, dizendo, pastor, o homem não lê a Bíblia, sabe nada da Bíblia. Você deveria ser o líder da sua casa, meu irmão. Sua esposa deveria ficar ouvindo você pregar em casa mesmo, comentando da palavra e ficar ali alimentada, ficar satisfeita, porque você é uma pessoa cheia da palavra de Deus. Está aqui claramente, né? Santificar, purificando com a lavagem da água
pela palavra, através da palavra. E que palavra você acha que é? Palavra de Deus. A sua palavra revestida na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele diz mais no verso 28, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha que segredo tremendo e maravilhoso. Então, irmãos, nós estamos caminhando já para encerrar, mas eu quero dizer para você uma coisa importante. O que é a restauração da graça? Enfim, o que ela fez? Né? Anote aí, anote. Isso vai ser importante para você. Né? Primeira coisa que fez, ela serviu para trazer a esposa para próximo do marido. Trazer a esposa para próximo do marido. Com que intuito? Para que ela seja protegida, guiada e amada. São 3 pilares indispensáveis que a graça trouxe de volta nos papéis sociais do casamento, para que a mulher ela seja protegida, guiada e amada. Por que essa mulher é trabalhosa, filho? Por que essa mulher ela não atende? Ou porque ela é assim mesmo, tá? Ou porque ela já nasceu assim, vai ser trabalhosa a vida inteira, ou porque ela não se sente protegida, guiada e amada. Ela precisa ter essa segurança. Eu te garanto, eu posso te garantir, na hora que a sua mulher, esposa, ela se sentir protegida, guiada e amada, ela não dá ouvido a serpente nenhuma. Ela não dá ouvido a serpente nenhuma, viu? Nenhuma. Nem se preocupa, tá? Nem se preocupa. Agora solta a tua aí para tu ver. Solta pelos campos. Solta. Vai soltando para tu ver. Que lá vem a serpente, olha, somebody love aí no ouvido dela, e depois você não tem problemas sérios para resolver depois, tá? Faz essa mulher se sentir protegida, meu irmão. Faz ela se sentir guiada, seja líder nessa casa. Faz ela se sentir valorizada e amada, tá? Outra coisa, o que essa graça fez nessa restauração? Ela fez com que o marido, né, ficasse atento à sua esposa, atento a ela, livrando-a do assédio do mal. Olha o que eu falei. Livrando-a do assédio do mal e amando-a e liderando o seu lar pela palavra. Aí eu te pergunto, quem é que reclama de uma situação dessa? Quem é que vai reclamar de uma submissão quando o homem tem o seu primordial intuito? Amar, proteger, guardar, guiar a sua esposa. Te garanto, ela vai seguir de bom grado, da mesma forma que nós temos o nosso relacionamento com Deus, que somos submissos a Deus de bom grado, nos faz bem servir a Deus. A palavra servo significa escravo, mas você pode perguntar a qualquer crente fiel a Deus, ele não se sente um escravo, se sente livre, se sente honrado, porque essa foi a promessa de Jesus. Ele disse, olha, nem vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vou chamar vocês de amigos, de amigos. Depois, longe de mim, principalmente as irmãs da AME, pergunta, pastora, se eu faço qualquer coisa sem combinar com ela. Pergunte se eu faço qualquer coisa sem combinar com ela. Vou viajar, combino com ela, você acha que dá certo? Ó, tem essa situação aqui, vou fazer um curso, o que for, eu combino com ela. O que for. O que for. Se eu disser para ela, eu vou te esperar em tal lugar, ela vai de olhos fechados, porque só se cair, sabe, o céu, só se acontecer uma coisa muito grave, para naquela hora e naquele momento eu não estar onde eu combinei com ela. Eu não mudo. Eu não mudo. Ela tem segurança do que eu estou dizendo. Ela sabe quem eu sou. Tá? Ela sabe exatamente quem eu sou. Só aquela pessoa, nua e crua, daquele jeito, ela sabe. E é isso que sua esposa precisa, saber quem é você. Porque às vezes a mulher está casada há 20 anos, 30 anos, o camarada não sabe quem ele é. Porque toda hora ele muda. Toda hora ele é uma coisa. Toda hora ele muda pensamento, muda plano, sabe? É uma inconstância tremenda. Então essa mulher precisa se sentir segura, porque se ela se sentir segura, amada, protegida, guiada, ela vai ser submissa ao seu amor. Não é nem a você, é ao seu amor. E é disso que a palavra de Deus
ela fala. E finalizando aqui, irmãos, já ficou extenso a mensagem. E aquela submissão onde o homem pode tudo, manda em tudo, e a mulher só é uma governanta do lar e um alívio social. Onde é que ela está, pastor? Não sei. Na Bíblia é que não é. Não sei quem inventou, meu filho. Mas na Bíblia não é. Não é essa. Se esse camarada trata você como uma governanta nessa casa, uma empregada que só serve para lavar, passar, engomar, limpar, e alívio sexual, ele está fazendo isso do caráter dele, não da Bíblia. Ah, mas ele disse que na Bíblia é sagrada, ele pode dizer o que ele quiser, as pessoas dizem o que vem na mente. Mas eu te falei mostrando texto e contexto. Não é essa a submissão que a Bíblia ensina. Uma escravidão onde a mulher é anulada como pessoa, onde ela não tem direito a nada, não tem voz, não tem escolha, nada. Tudo é ele que diz do jeito dele, a hora dele, da maneira dele. Se é assim, querido, é porque ou você deixou ele ser assim, querida, ou você deixou, você permitiu, isso foi construído ao longo de anos, tá? Ou ele é uma pessoa desajustada, que foi mal criado, que já aprendeu isso na sua família de origem e replicou e você não lutou. Se você está sofrendo assédio moral dentro da sua casa, se você está sofrendo violência física ou psicoemocional dentro da sua casa, isso nada tem a ver com a palavra de Deus. Busque seus direitos. Busque aconselhamento. Busque alguém que te ajuda. Há saída para isso. Você não precisa passar por isso a vida inteira. Eu não estou e não sou a favor do divórcio. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou incentivando ninguém a se rebelar, chutar o balde, o pau da barraca e fazer baderna. Não estou ensinando nada disso. Nada, absolutamente. Mas só estou dizendo que ninguém, homem nenhum, não importa o título que ele tenha, ele pode basear os maus tratos dele para com a sua esposa na palavra de Deus. Não é. Isso é no caráter dele. Isso é ele, não Bíblia. A Bíblia não coaduna com isso. A palavra de Deus não coaduna com isso. Então, você precisa, minha querida, se libertar dessa coisa. Busque ajuda. Busque socorro. Converse com alguém da sua confiança. E repito, não importa o cargo que ele tenha na igreja. Não, eu tenho umas palavras... eu não posso falar aqui. Como descrever esse tipo de homem? Eu queria... Mas menos um eu posso, né? Menos um você me permite, né? Cabra safado. Isso é um cabra safado. Homem de Deus não faz isso. Homem de Deus não faz isso. Mulher de Deus não faz isso. É raro, mas existem homens que sofrem exatamente o oposto. Ele é que é maltratado dentro de casa. Ele que sofre dentro de casa. Tem base na Bíblia não, meu filho? Não tem. Tá? Isso aí é uma questão de você buscar ajuda psicológica, talvez até psiquiátrica. Talvez até psiquiátrica. Tá? A pessoa se satisfaz com o sofrimento alheio. Isso não tem base na Bíblia. A Bíblia não dá essa margem. Ela é clara ao dizer, camarada, você tem que amá-la como Cristo amou a igreja. No dia que você encontrar Cristo fazendo a igreja sofrer, você teria base para fazer alguém sofrer, e não é o caso. Se vocês têm conflitos, talvez sejam conflitos natural de qualquer casal, que todos têm. Não vai nesses da rede social, não, que você se arrebenta, viu? Esses casalzinhos de rede social aí, de felicidade, alegria, todo o tempo todo, isso é conversa, isso é balela. Todo casal tem conflito, tem momento de tensão, podem até ter atritos. O que eles não podem, se são de Deus, é continuar assim. Eles encontram uma forma, Deus abre o entendimento, e eles encontram uma forma de voltar à normalidade. E a normalidade do servo de Deus é na graça, do jeito que a graça diz que é para ser. Tudo bem, queridos? Eu espero que você tenha entendido e espero que essa mensagem sirva de alerta para uns, alento para outros, né? Que dê para alguns um impulso para parar essa vida de sofrimento, que não é o que Deus quer para ninguém, essa vida de sofrimento,
que você, camarada que está me assistindo aí, irmã, manda essa mensagem para ele, irmão. Tá? Manda essa mensagem para ele. Você, camarada que está me assistindo, que faz sua esposa sofrer e ainda tem coragem de basear o que você está fazendo com ela na palavra de Deus, eu estou dizendo para você, você vai pagar por isso. Eu estou dizendo para você, você vai pagar por isso. Porque quem usa a palavra de Deus a seu bel prazer para sustentar uma maldade com alguém, dizendo que essa é a vontade de Deus, você vai pagar por isso, camarada. Mais cedo ou mais tarde, é só aguardar. Como eu não gosto de ver ninguém sofrendo, te recomendo, dá tempo de você mudar, viu? Mude, eu não sei se ela vai te perdoar, que é direito dela. Não sei se ela vai te perdoar, mas mude. Quem sabe Deus te abençoa e você possa ter, enfim, um casamento feliz e abençoado do jeito que a palavra de Deus diz. Tá bom, então? Espero que Deus possa te abençoar muito, querido, querida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aos membros da Assembleia Mundial Evangélica, eu aviso, queridos, que neste sábado, tá, às 19h30, nós teremos uma reunião, tá, nossa, interna. Quem quiser participar, eu vou colocar os avisos nos grupos, tá bom? Deus possa te abençoar mais e mais. Aos demais, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, meu irmão, eu tenho aqui me esforçado, eu tenho lutado para ensinar, para transmitir a palavra de Deus. Uma única coisa que eu estou pedindo aos irmãos é que se inscrevam no nosso canal do YouTube, para que eu consiga chegar aos 1000 inscritos e a partir daí levar a palavra de Deus mundo afora, né? Podendo transmitir ao vivo, né? Que o alcance é muito maior, você não tem ideia, o alcance é muito maior para o mundo inteiro. Seria uma forma de você incentivar o nosso ministério e abençoar se você se inscrever nesse canal, se você clicar aí, né, no gostei, como é que chama? Dar o like nesse vídeo aí, se você gostou, se você foi abençoado, e espalhar esse vídeo para outras pessoas, porque então a plataforma vai entender que ele é relevante e eles mesmos vão espalhar para outras pessoas. Então, é a única forma que eu peço, né, das pessoas incentivar o meu ministério, é se inscrevendo no nosso canal.